Queridos amigos, que bom ter de volta em nosso canal. Em vídeos anteriores tratamos de que Deus é o fim último do homem e ele existe. Mas a pergunta é: como ele é? Quais são os atributos que caracterizam ele? Porque poderíamos imaginar qualquer coisa. Ele é um, ele é muitos, ele é grande ou pequeno, como ele é? Fique conosco e entremos nessa jornada rumo a conhecer um pouco mais sobre Deus. Quando tratamos a questão dos atributos, precisamos de alguns pressupostos muito importantes. Um primeiro pressuposto que é: não temos o intuito aqui de encerrar a questão de Deus, dado que, como percebemos um pouco nas vias, como aquilo que partimos é do efeito para a causa, então a nossa compreensão de Deus também é de certa forma limitada, já que a causa ultrapassa o próprio efeito. Então, aquilo que iremos considerar aqui é com base naquilo que a razão consegue alcançar. Os atributos podemos considerá-los de duas maneiras: de maneira entitativa e de maneira operativa. Entitativa se refere ao ser de Deus, aquilo que ele é. E os operativos se referem às operações no qual Deus tem. O primeiro atributo que eu gostaria de tratar com vocês é o atributo da simplicidade. Veja que quando nos referimos a determinada coisa, nos referimos à sua integralidade. Veja, temos este livro ao nosso lado. Eu não falo que existe a capa, a folha 1, a folha 2, a folha 3, a folha 4. Não, eu me refiro a ele na sua integralidade. Se em um objeto tão simples e contingente como este, por que a realidade mais sublime não poderia ser considerada também na sua integralidade? Então, Deus é simples, ele não possui partes, não possui divisões, ele é completo. E um outro aspecto que é interessante, que a questão da divisão, ela pressupõe então imperfeição. E o ser que não possui divisão, ele é um ser perfeito. Certo? Tá acompanhando? Tá conseguindo entender? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários e vamos aos poucos respondendo as suas questões. Um segundo atributo é de que ele não tem mudança. Ele é ato puro. Veja que nas vias tratamos de que este ser não pode ser movido. O motor é imóvel. Por que ele é imóvel? Porque não é movido por outro. Se não é movido por outro, ele não tem mudança. Se ele não tem mudança, ele é ato puro. Ele já é. Ele não vai se tornar alguma coisa. Ele vai se tornar Deus. Ele vai se compreender Deus. Não. Ele já é completo, completinho. Nós, ao contrário, vamos nos desenvolvendo. Então eu tenho a capacidade de se tornar um idoso. Mas Deus já alcançou a sua integralidade. Um outro ponto também é justamente a questão da unidade. Por que o atributo da unidade? Porque é o seguinte, poderíamos pensar, será que este ser divino não são 2, 3 ou 4? Por que não? O detalhe aqui que é interessante. Nós usamos o exemplo do livro. Veja que nós temos um livro aqui e um livro aqui. Eu falo que os dois são completos, são perfeitos? Não, porque aqui tem algumas coisas que nesse não tem e aqui tem algumas coisas que nesse não tem. Isso demonstra a imperfeição deles. E no ser divino não pode acontecer isso. É por isso mesmo que ele tem que ser um, para que assim, sendo um, ele possa ser perfeito. Porque se for dois, um Deus vai ter uma coisa, o outro Deus não vai ter a outra. Certo? Tranquilo? Vamos para o próximo. Veja que, se Deus, ele é simples, ele é uno, então ele também é eterno.
ele não teve um começo. Vimos na primeira via que ele não foi movido. Se ele não foi movido, então ele não teve início. Se ele não teve início, então ele sempre existiu. E se ele sempre existiu, ele não vai se tornar alguma coisa. Não tem a questão da mudança nele. Como acontece com os outros seres que conhecemos na realidade. Veja que todas as coisas têm começo, meio e fim. Elas se degeneram, ou seja, podem se destruir, né? Podem morrer. E por isso mesmo dizemos, elas são imperfeitas, elas não são eternas, elas não são imortais. E no ser divino não, como ele sempre existiu e não vai mudar, ele sempre é. Ele já é aquilo que ele precisava ser. Ele não tem potência. E por isso mesmo que ele é infinito. Veja que o nosso livro ele tem certas dimensões. E essas dimensões delimitam aquilo que ele é, o espaço dele. Pelo fato de Deus ser perfeito, ele não possui delimitações. Ele é imenso, ele não é finito como nós. Se você perceber bem, né, o ser divino ele é distinto de nós. Quando nós somos potência, nós temos mudanças, somos imperfeitos, somos limitados. O ser divino não possui potência, ele é ato puro, ele é perfeito, não sofre mudanças, ele é completo, ele é. E se ele é, agora fica uma outra questão. Como este ser, ele sabe das coisas? Vamos imaginar, se eu, que sou um ser imperfeito, tenho inteligência e tenho vontade, sou capaz de conhecer e sou capaz de agir, por que no ser divino não teria essas realidades? Então, se eu, que sou imperfeito, limitado, tenho, então, o ser divino, mais ainda no seu grau máximo. Então, este ser divino possui então dois atributos operativos, que é a inteligência e a vontade. Esse ser divino, então, ele conhece todas as coisas de maneira perfeita e a si mesmo, porque não existe mais elevado do que ele mesmo. E se ele conhece todas as coisas de maneira perfeita, ele é capaz também de agir de maneira perfeita também. E como primeira ação deste mesmo ser, ele se ama, porque ele percebe que não existe nada mais perfeito do que ele. Mas não apenas si mesmo, mas todas as realidades que ele provocou o movimento. Veja que na primeira via falamos que este ser imóvel provocou o movimento. Então, este mesmo Deus que conhece e age, além de amar, porque não conhece nada mais perfeito do que ele mesmo, também ele ama também suas criaturas, porque ele ama aquilo que faz. Por exemplo, veja que o artista, quando ele faz a sua obra, ele faz com tamanho zelo, cuidado, que ele tem uma afeição por esta obra. Por que no ser divino não teria? Então, ele ama as suas criaturas, ele se importa com elas. E por isso mesmo é capaz de se compadecer delas. Então, este ser divino, ele é onisciente e é onipotente. Porém, tem um detalhe que eu gostaria de realçar. Este mesmo ser, ele pode fazer absolutamente qualquer coisa assim. Como, por exemplo, entrar em contradição. Dizer assim, eu não sou Deus, eu sou uma planta. Será que faz sentido essa questão? No caso, Deus não pode entrar em contradição. Então, se, entre aspas, a limitação seria de que ele não pode entrar em contradição e por isso mesmo que ele não pode fazer aquilo que não é. Podemos nós fingir que sou uma planta, eu não sou um ser humano, sou uma planta. Poderia pensar, mas estaria mentindo para mim mesmo. Deus não pode fazer esse processo, porque a mentira
o erro é uma imperfeição. E Deus não pode entrar em imperfeição. Certo? Então, veja quão grande e maravilhoso é este ser que possui simplicidade, unidade, eternidade e ao mesmo tempo conhece e é capaz de agir e se compadecer das criaturas. Fique conosco, curta, comente, compartilhe esse vídeo e vamos juntos nessa jornada rumo a conhecer um pouco mais sobre Deus.